no direct, Nath, Pamela, tal coisa, pode? E a gente sempre brinca com isso. E dá sempre o seu prompt, Nath. Isso, não pergunte pra gente. Por quê? Vários motivos. Primeiro, uma questão de lógica. Nós não somos o Google, a gente não conhece tudo que existe. A cada dia surge uma teoria nova. Então, olha que loucura a gente achar que um ser humano é um Google. Segundo, no fundo, a gente sabe que a pessoa não é o Google, mas a gente está terceirizando uma busca que nós temos que fazer com Deus. Então, se a pastora Pamela chancelar, eu relaxo. Isso é colocar um mediador quando Jesus acabou com os outros mediadores. Ele virou o sumo sacerdote, o único mediador. Isso é muito sério, muito sério. É bem profundo. Então, como que eu faço, Nath? Eu não conheço a técnica, eu tenho que perguntar para alguém, eu tenho que conversar com alguém, vocês já estão falando que não vão me responder. Gente, o ChatGPT, você vai fazer o seguinte: origem, detalhes, objetivo, você vai colocar fatos. Não é chat, você que me conhece tão bem, eu deveria fazer psicanálise. Não é isso. Você vai falar assim, qual é a origem, a história, os fatos? Eu quero dados. Me dá um resumo com fatos sobre a psicanálise. Primeira pergunta é, o que é a técnica X? O chat vai te dar em literalmente 3, 4, 5 segundos o criador, o ano, o contexto, tudo, o que se propõe em tudo. Aí você vai perguntar assim, qual é a cosmovisão por trás dessa técnica? Quando você perguntar isso para o chat, ele vai dizer assim, a cosmovisão é humanista, é secularista, é esotérica, é espiritualista, tem raízes na tradição oriental, religiões de matriz de raiz oriental. Ele vai te dar o cenário por trás, que é como se fosse assim, ó, o que está por trás, a estrutura, o que ninguém vê. É como se fosse o bastidor de um palco. É onde está o painel de controle, é ali que está tudo funcionando, mas a gente só vê a técnica, mas por trás tem uma cosmovisão, que é o que faz a técnica fazer sentido para alguém. Entendeu? Então, você vai perguntar qual é a cosmovisão. E, por fim, você vai falar assim, quais são os pontos de concordância ou discordância com a cosmovisão bíblica? Ele vai te dar um quadro. E a chance de você ouvir que tem concordância com a cosmovisão bíblica é mínima. E se o chat tentar te enrolar, porque ele vai tentar fazer isso, porque se Satanás usa o que ele pode, você vai perguntar assim, se ele falar que tem base bíblica, você fala assim, me dá a base e me dá um comentarista bíblico que concorde com isso. Eu quero o nome de um teólogo que concorde com isso. A gente tem que honrar os que vieram antes e abriram caminho para nós. Sim. Que passaram anos debruçados sobre as escrituras, sabe? Tem alguém em algum lugar do planeta, alguma igreja, alguém que já falou isso na internet, ele vai pesquisar. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, são 3 perguntas também. O que é a técnica? Qual é a cosmovisão por trás? E aí você vai perguntar sobre a concordância ou discordância com a cosmovisão bíblica. São 3 perguntinhas, gente. Você vai levar 5 minutos. Você vai sair informado. Não é emocionado, não é... eu não sei nem por que eu não posso fazer isso, eu só escutei que era do demônio. Você não vai virar esse crente, você vai virar um crente pronto para dar a razão da sua esperança. Se alguém te perguntar num café, você não vai falar assim, isso é coisa do demônio, isso daí é ocultismo. Você não vai ser essa pessoa, você vai falar assim, não, sabe o que eu descobri? Eu pesquisei, eu também não sabia. Olha como é que a conversa já é outra. Perfeito. Eu pesquisei, você sabia? Por exemplo, tem gente que fica chocado com fatos como Freud era ateu. É um fato público. Você sabia que Freud era ateu? Você sabia que ele falava mal do cristianismo? Então, como é que não eu posso tem fazer como ter psicanálise cristã. Não então, existe. não existe. São cosmovisões rivais que fala. É água e óleo, não mistura jamais. É uma forçação de barra do cristianismo, não. De alguns cristãos. E como que a pessoa consegue se formar nisso, Nath? Então, se não tem base nenhuma. Isso é uma boa... Então, a gente, no último podcast que eu tive aqui com o Rafael, na verdade, com o primeiro, a gente leu um texto bíblico que é usado como base bíblica da psicanálise, que era até a parábola do joio e do trigo. Gente, olha o nível da falta do analfabetismo bíblico. Pesquisem analfabetismo bíblico. É isso que a gente tem que pedir para Deus nos curar. A mesma passagem que fala justamente sobre o engano, sobre a gente não conseguir discernir o joio do trigo, não conseguir, e por isso a gente ter toda humildade na hora de não cabe a nós ceifar e tudo mais, fala sobre os fins dos tempos, fala sobre a mistura que vai haver, é a base bíblica para defender a mistura. Olha como é que Satanás é debochado. Então, a base bíblica é sempre um texto fora de contexto.
Sempre. Esse texto foi usado para explicar pensamentos subconscientes, que é a base da psicanálise. Você acredita que um texto como a parábola do joio e do trigo justifica isso? Então, na verdade, por exemplo, para o coaching eu vou achar Romanos 12:2, para FT eu vou ver textos de Paulo aos Coríntios, para a constelação familiar eu vou ver uma série de mandamentos do Antigo Testamento, uma série de ensinos judaizantes juntos. Então, sempre vai ter um contexto bíblico tirado de contexto, servido para quem não sabe discernir se a comida é enlatada ou fresca. É quase como se te dessem uma espiga de milho quentinha com a manteiga e uma latinha aberta assim para você comer e você achasse que era a mesma coisa. É uma falta de discernimento mesmo. Não, isso daqui tá conservante, isso daqui não é milho, não. Não vou nem falar milho. Não sei se vocês já viram, bacon vegano. Tem por aí tudo nesse mundo do veganismo. Então é como se você não soubesse discernir uma carne de soja de uma carne de boi. Você não tem referência. O cristão precisa de referência. Nós precisamos ser como o povo de Bereia, que falava, peraí, os deixa eu bereanos, pensar. Eles iam lá e ver se era... Deixa eu só conferir, como quem não quer nada. Eu tava falando isso com os meus alunos esses dias. Falaram assim, gente, vocês têm que ser igual os bereanos, tá? Eu ouvi Paulo falar, mas eu vou lá ver. Isso, pode ser Paulo. E esse é o ponto. Tem gente que fala assim, mas foi o pastor fulano de tal. Eu falei, gente, Paulo falou que nem se fosse um anjo. Forte isso, hein? Pode ser quem for. Isso é muito forte. Paulo falou, pode vir um anjo. Olha o nível do que devia estar acontecendo lá para Paulo falar. Devia ser muito pior, né? Pode vir um anjo, entendeu? Tipo assim, um anjo pode se materializar aqui e pregar um evangelho diferente desse e será anátema. Então, procurem ir um pouquinho mais fundo. Aproveita que o chat é divertido. Porque a maioria das pessoas acha o chat legal. Estudar filosofia não é legal para a maioria das pessoas, mas pesquisa para o chat. Fala assim para o chat, quais são as cosmovisões mais predominantes no mundo hoje? Você vai ver lá. Ó, tem umas 4, 5. Pô, então eu já sei. Isso é aula de apologética, tá? Que eu estou dando para vocês aqui. Então eu já sei que essa técnica vai encaixar em alguma das. Tem a bíblica e tem outras predominantes. Apologética, esse termo, Nath. Eu vou falar porque tem as pessoas que elas não têm acesso a você. Eu notei que você tem um vocabulário muito culto. Eu tô vendo aqui você falar comigo, eu tô entendendo assim, mas eu creio que nem todo mundo, às vezes, né, acaba utilizando ali uma palavra e a pessoa não sabe do que se trata. Eu acredito que aquele que defende, né, a fé cristã, que defende ali as escrituras fielmente, isso é um apologeta. Isso, bem do grego essa palavra e fala de defender, de uma defesa. E você é apologeta que fala? Isso, todo mundo é apologeta de alguma coisa. Apologeta ou apologista, são duas palavras. Tá. Todo mundo, se você for para pensar, todo mundo está defendendo alguma coisa. Eu sou apologeta do Super Coffee, por exemplo. Todo mundo que senta comigo 5 minutos, eu estou falando do Super Coffee. Ninguém me paga nada para isso. Mas sou eu explicando a razão do porquê que aquilo é bom. Ah, sim. Ou porquê que aquilo é verdadeiro, ou porquê que aquilo é útil, ou porquê que aquilo é algo que a pessoa poderia fazer. Então, o engano, o outro lado, você não pode esquecer que o engano é uma estratégia ativa das trevas, não é uma coisa que, me enganei. Não, tem uma ação para nos enganar, é o que a Bíblia diz. Ele está sempre defendendo algo para você, não é? Tudo que a gente decide fazer, primeiro a gente escutou algo e pensou, faz sentido. A serpente fez isso com Eva. Primeiro ela saqueou a razão de Eva para ela. Primeiro ela falou assim, não. Ela convenceu Eva que Deus era mentiroso e que ela não ia sofrer as consequências que Deus falou que ela ia sofrer. Então a gente está sempre ouvindo argumentos. Do lado de lá, o nosso a gente não tem. Se você perguntar assim, mas por que você acredita nisso? A pessoa não sabe dizer. Por que você parou de fazer constelação à luz da... não sei, é do demônio. Tudo vira uma coisa muito vago, né? Vaga, rasa, fraca. E o Senhor nos chamou aí mais fundo. Você falou do vocabulário, eu espero que todo mundo esteja entendendo. Eu tento falar bem simples. A gente te entende perfeitamente. Eu acho que eu não me expressei, me perdoa, imagina, Nath. mas a gente tem que dizer ser simples. Que tem termos que você fala que às vezes a pessoa não pode ter um entendimento do que eu digo, só desse da apologética, né? Só isso, o restante eu entendi. Então, se apologeta é a pessoa que defende, apologética é como se fosse a ciência para defender. Então, é muito legal. Todo mundo é um apologeta, é chamado para isso. Leia depois a carta de Pedro, a carta de Judas, que basicamente é você estar pronto para dizer o porquê para as pessoas. Por exemplo, você não... Eu não quero dar um exemplos polêmicos, mas, por exemplo, você não
Não dorme na casa do seu namorado por quê? Uma adolescente no colégio. Pronto. Tem um adolescente é chamado para ser um apologeta. Ah, não, porque Deus vai ficar chateado comigo, porque ele vai me castigar. Isso é um bom motivo? É um motivo verdadeiro? Perfeito esse modelo que você usou. É um motivo errado, místico, que não tem nada de bíblico. Não, então, deixa eu te falar. Eu tenho desejos, Deus me deu isso tudo e tudo mais, mas eu entendi que no plano de Deus para minha vida tem algo muito especial guardado para o casamento. E eu escolhi usufruir disso. Não precisa bater em quem está dormindo com o namorado, mas você está pronto para dar razão. Aí a pessoa vai falar, mas por que só no casamento? Você vai falar, então, tem coisa que eu não entendo ainda, eu só tenho 15 anos, mas eu vejo meus pais casados, eu vejo como eles são abençoados. Minha mãe sempre falou para mim que eu não vou carregar trauma de outros relacionamentos, eu acredito. Então, assim, você conversa com as pessoas. Eu digo que o apologeta é uma pessoa boa de conversa. Amém. Entendeu? Então, assim, é muito linda a apologética. Eu sou apaixonada. Porque se a gente não for capaz de conversar, a gente não vai ser capaz de levar a verdade. Perfeito. E, Nath, eu gosto muito de conversar com pessoas que falam muito da Bíblia. Eu lembro até da pastora Lorena, né? Tudo que a gente está conversando, ela vai lá, vai para a Bíblia. Porque tem que ser assim, o diálogo tem que ter, a gente tem que incluir as escrituras. E o que eu queria perguntar para você, para quem está nos assistindo, você é uma estudiosa, né? Você estuda as escrituras. Que conselho você dá para uma pessoa começar a estudar a Bíblia? Muito boa pergunta. Como que você... Eu estou curiosa também, eu quero estudar. Boa pergunta. Eu, pastora Pamela, eu quero estudar a Bíblia da forma que a Nath estuda. Me Ótimo. Ensina, Nath. Vou falar para vocês como é que eu estudo. Ai, meu Deus. Não sei se está tudo certo. Não, vou falar para vocês coisas importantes. O que eu entendo? E é muito interessante como Deus nos direciona. Vou dar um exemplo e já vou explicar o passo a passo que eu faço. Teve um dia que eu estava me preparando para aprofundar nas questões da Casa Limpa com o meu time de líderes. E eu pensei, como que eu vou aprofundar? O negócio já está mais do que aprofundado. Em oração veio assim no meu coração, estuda Levítico. Veio no meu coração. Eu falei, Levítico? Que ótimo. Por que não fala, né? Gálatas. Tem livros que são emocionantes de ler, mas Levíticos eu pensei, muito difícil. Não sei se serve tanto pra gente assim. Vários conceitos errados, sofismas, de que se somos cristãos é só o Novo Testamento. Mentira, a Bíblia inteira conta uma história. E, Nath, o livro de Levítico, ele meio que traz um bloqueio para as pessoas, né? É um livro chato. E eu tô com uma sede aqui depois das chaves que você me deu, que eu vou... Olha, eu vou falar para vocês, eu levei 3 dias, porque olha só, ler a Bíblia é diferente de estudar a Bíblia. Sim, eu li Levíticos e estudei Levítico em 3 dias. Gente, foi uma imersão. Eu chorava, eu falava. Eu já falava para as pessoas assim, o que você não entendeu da cura da alma é porque você não entendeu algo da obra da cruz. Você não entendeu algo da graça. Em Levítico, você entende o peso, quanto custou. O peso e a medida. Levítico mede o sacerdócio que a gente vive hoje. Meu Deus, isso é muito forte. Gente, eu vou falar para vocês. Eu virei uma pessoa tão apaixonada por esse livro, mas por quê? Sério, porque ele Nath? me aproximou da graça. O livro de Levítico. O livro de Levítico. Então, o que eu ensinei para todo mundo? Não estamos lendo Levítico para reproduzir Levítico. Estamos lendo Levítico para entender o sacerdócio definitivo de Jesus. Tudo, lembra do prompt? Tudo que a gente lê em Levítico é uma hermenêutica cristocêntrica. Nós, nesse tempo. Naquele tempo, Levítico tinha uma interpretação literal, sanitária. Hoje, tudo tem um simbolismo teológico que nos aponta para Jesus. É tão profundo, é tão maravilhoso. Então, como que eu estudei Levítico? Primeiro, tenha uma Bíblia de papel em mãos, é muito bom o digital, eu sempre estou com o meu tablet no ChatGPT aberto, às vezes eu estou com o computador aberto num site de pesquisa interlinear, que eu vejo uma língua original, um comentário bíblico. Então, eu tenho meu aparelho perto. Não acho que tem que transformar isso num ritual, não. Mas tem a Bíblia de papel. Eu comprei uma nova. Assim que a minha está toda rabiscada, eu compro uma nova para rabiscar de novo. Ai, estou precisando. Sabe quando você já rabiscou, Sei. foi para a estação passada, você precisa estudar algo novo? Isso é uma coisinha minha, não é uma regra. Qual é a versão que você lê, Nath? NAA, apaixonada. É parecida com a NVT?
A NVT é mais ainda fácil de entender, eu acho. Mais leve, sabe? A sua é NAA. NAA, mas eu tenho em casa todas. Segredinho da Nath. Eu tenho NVN, NVT, NAA. Eu tenho as mais antigas. Eu tenho em todas as línguas que eu sei ler. NAA é o quê? É Nova Almeida? Nova Almeida atualizada. Tá. Então, eu gosto muito dela. Mas olha, a Bíblia boa é que você lê. Tem gente que fala, a tradução tal não é fiel. Se você ler, vai fazer efeito. Então, assim, se a única... Excelente coisa que você falou, que as pessoas têm um preconceito. Perguntam muito. Pastora, não é para ler, então, a linguagem atualizada, porque tem muita coisa. O que você fala para essas pessoas? Se você consegue ler e entender, é essa que vai funcionar. Maravilha. Não adianta você ler, por exemplo, a ARC ou a ARA, que é aquela linguagem rebuscada, sabe? Umas que falam no voz. Eu tenho em casa, eu tenho muita dificuldade Então, eu tenho dificuldade também. A ARA. E aí eu falo, poxa, muito legal, bonita, mas tem uma outra que eu leio e bate. Então, para que eu vou ficar lendo? E eu, como gosto muito de línguas, eu comparo os textos. Eu abro a de francês junto com a de português. Na minha cabeça, eu me deleito no texto, entendeu? Eu acho um jeito de gostar do texto. Pronto, essa é uma boa dica. Abre uma Bíblia que quando você lê, você fala, gente, que legal que eu estou entendendo, estou gostando. A gente tem que entender o que lê, senão fica insuportável. Então, eu começo o texto lendo, entendendo qual é o contexto, quem escreveu, para quem, qual foi a interpretação para o povo daquela época, tudo isso. Primeiro eu entendo de fato o que aquele livro é. E depois eu vou, versículo a versículo, fazendo a tal da exegese. Essa palavra-chave dessa perícope. Perícope é aquele trecho de versículos que tem na Bíblia que tem um título em cima. Não chega a ser um capítulo, não é um versículo, mas são blocos de sentido, né? A Bíblia já nos ajudou a interpretar nesse sentido. Eu leio a perícope inteira, ou o capítulo inteiro, e começo a... Você lê a Bíblia todos os dias? Todos os dias. E, Nath, você tem uma diferença entre você meditar e você estudar? Você faz essa separação? Tem uma diferença muito grande, tá? E eu vou te falar, eu tenho uma tendência a estudar. Estudar é comigo mesma. Então, eu vou lá, eu destrincho o texto, eu viro a especialista no texto. Mas o que de fato, às vezes, é o que me molda? De um dia para o outro eu nasço uma nova pessoa, eu nasci de novo. Quando às vezes eu pego aquela passagem e fico nela. Ruth se deitou aos pés de Boaz, não foi um ato erótico, foi um ato de submissão à aliança. Ela entendeu a aliança, ela entendeu o trato. A gente é um povo da aliança que não sabe o que é aliança. Aquilo vai me transformar, ao longo do dia, um versículo vai me botando no lugar, sabe? Fazendo morrer o que tem que morrer, às vezes um versículo. Então, meditar é você realmente ficar meditando naquilo, é um ato contínuo. Tem texto que eu estudo e no dia seguinte, depois eu já esqueci. Entendi, vamos em frente, entendeu? E tem texto que a gente tem que meditar. A palavra de Deus fala que temos que meditar na palavra de dia e de noite. Então, o que eu diria para as pessoas? Estuda em algum momento do seu dia e escolhe uma passagem para meditar. A que tocou mais você, não importa qual. Dentro daquele estudo, você estudou lá? Ou fora. Você pode escolher um salmo para meditar. Gente, quantos meses eu fiquei no Salmo 1 meditando? Quantos meses? De vez em quando eu estou dirigindo, me vem. Amei. Porque o Salmo é fácil de meditar, o Salmo já tem essa coisa mais de devocional, de oração. É difícil meditar em Levítico, né? Se a gente for parar para pensar. Mas meditar num Salmo, num provérbio, numa direção clara de Paulo para a igreja, numa palavra de Jesus, numa parábola. Então, meditar é uma coisa mais de você ficar com aquele texto, pensando nele. Sabe? E estudar é muito importante, porque a gente tem que entender o texto. Não adianta ler o texto, senão nós viramos reprodutoras de coisas que ouvimos de outros que nem sempre são a interpretação certa, entendeu? Perfeito. Que maravilha. Nath, nossa, quanto aprendizado, gente. Glória a Jesus por isso. Porque eu gosto muito da NVT, né? Mas aí a gente acaba escutando pessoas, né, líderes, até pessoas reconhecidas, assim, que são uma bênção, mas falando mal não, mas não lê isso daí porque é um outro entendimento, tá numa outra. E eu penso como você, eu acredito, eu não posso colocar uma pedra dessa na pessoa, porque é uma pedra de tropeço isso. Aí a pessoa vai falar assim, então quer dizer que não vale, eu vou ter que ler, aí eu vou falar pra pessoa ler, vai a área, sendo que a pessoa não vai conseguir se deleitar da forma como ela se deleita, vendo? Então, isso é maravilhoso. É como se fosse assim, você dá um exercício da 8ª série para alguém que está na primeira.
Esse papo de tradução é lá na frente que a gente tem. Entende o que eu quero dizer? Lá na frente, a tradução literal, a formal, a dinâmica. O leite, né? Isso, vamos conversar sobre, estamos lendo a Bíblia, estamos já no lugar certo. Glória a Deus. Eu acho que esse é o maior erro que as pessoas elas querem, alguns líderes colocar ali um fardo que ainda não um peso não que pode, tem que ter essa tem um paciência. obstáculo. Meu, glória a Deus, ela já está lendo a Bíblia, cara. Deixa ela ler a Bíblia, a linguagem atualizada. Isso, ó, Deus me deu uma estratégia que foi em 2022. Eu gravava a mensagem em áudio, porque tinha gente que falava, nem a mensagem eu não entendo. E a mensagem é muito fácil de entender. Eu gravava em áudio, eu falava, só escuta, pelo amor de Deus. Que aí você bota um áudio e lava a louça. A quantidade... E Deus botou no meu coração que o objetivo desse projeto era fazer pessoas se apaixonarem pela Bíblia. E eu escuto relatos do tipo assim, eu até tenho uma amiga querida que fala, eu escutava o livro de Gênesis, parecia que eu estava vendo uma novela da Record. Aí ela foi para a Bíblia ler. Isso é lindo! Isso é lindo, a gente precisa de cristãos apaixonados pela palavra. Como que a gente vai falar da palavra se a palavra pra gente é algo... Ai, nem sei o que está escrito. Ah, mas eu amo Jesus. Não bate. A palavra é viva. Tem que amar. Tem que amar, né? Então não bate, só que eu entendo. É difícil por questão de entendimento, ninguém gosta do que não entende. Mas, gente, hoje a gente tem tanto recurso, tem Bíblia gravada no Spotify, tem Bíblia gravada no YouTube, tem comentário bíblico no Spotify. Ontem mesmo eu divulguei um que chama Comentário Bíblico. Tem o Bible Project, o Projeto Bíblia, né? Que tem em todas as línguas que você pode imaginar no YouTube. É uma arte, igual um desenho animado, é uma coisa... Só Deus faz isso. Em 5 minutos você entende um livro inteiro da Bíblia. É demais. Então eu também faço isso quando eu vou começar a estudar um livro novo. Então, por exemplo, estava estudando lá Miqueias. É difícil estudar Miqueias, né? Mas aí nesse livro já costura com Isaías, já costura com qual o contexto do povo de Deus, já costura com o Novo Testamento e com Jesus. Aí você, entendi onde eu aterrissei. Entendeu? Então hoje a gente tem muito recurso. O que a gente tem que vencer mesmo é a incredulidade, a falta de fé de que a Bíblia é viva, é luz para os nossos, lâmpada para os nossos pés, que é ela que lava a nossa vida, que é ela que vai nos revelar o verdadeiro Jesus, que é ela que vai dar chance para o Espírito Santo operar em nós, que ela é um presente de Deus para nós, que 500 anos atrás as pessoas não tinham uma Bíblia em casa. Não tinham. Hoje eu tenho uma de cada cor, se eu quiser, porque muita gente morreu para isso. Então a gente não valoriza até a palavra, né? Mas eu entendo os obstáculos de entendimento. Eu mesma li a Bíblia e não entendia nada. E aí vale a pena trazer um dado espiritual também. Eu era muito arrogante, tinha uma idolatria do conhecimento muito grande, já dei esse testemunho. Quando eu voltei para Jesus, eu estudava tudo de tudo. Então eu sempre gostei de estudar. Então as técnicas que eu ensinava, eu sabia dizer exatamente. Então hoje, quando alguém fala para mim assim, ela não deve entender de constelação familiar para dizer, eu falo... Eu li todos os livros do Bert, você leu? Sabe assim, não é querer ser arrogante, mas eu sei do que eu li, né? Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?